pessoal, bem-vindos de volta ao canal e bem-vindos a mais uma review de série por aqui. Dessa vez de uma que a gente tava se enrolando muito pra fazer, porque a gente queria esquecer que ela existe. É Star Trek Picard. Antes da gente começar, não esquece, como sempre, de deixar o seu joinha aqui no vídeo, de escrever aqui embaixo nos comentários o que você achou de Star Trek Picard, se você assistiu, se inscrever no canal e acionar o sininho para receber todas as nossas notificações. A gente tá fazendo vários vídeos ultimamente. E considere ser nosso apoiador no apoia.se/canal SideQuest. Se tornando um membro, você pode entrar no nosso grupo exclusivo de WhatsApp e nos dar dicas de outras séries que você quer ver a gente fazer review. Antes do Misa começar, um disclaimer de que a gente não é Trek ou Trekker, não sei qual o termo mais utilizado, mas nós somos fãs de Star Trek The Next Generation. E é dali que vem as nossas críticas a Star Trek Picard. Principalmente. Não de todo o Star Trek, mas principalmente do TNG, porque quando foi anunciado que seria feita uma série de Star Trek Picard, ela seria baseada em TNG e nos traria de volta o Picard de TNG. A gente já tava assistindo, na verdade. Na verdade, foi assim: a gente assistiu Discovery, naquela época que saiu Discovery. Uhum. Inicialmente, a gente gostou bastante da primeira temporada, os primeiros episódios, principalmente. O final a gente achou meio deixando a desejar, mas a gente achou que tava legal. Até que, por curiosidade, eu comecei a ver os primeiros episódios de The Next Generation, e a Maria começou a ver depois comigo e começou a gostar também. E a gente tá assistindo a série até hoje, assim. A gente não terminou ela ainda, faltam mais alguns episódios, mas a gente ama muito a estrutura da série, os assuntos que eles tratam são muito legais, as ideias filosóficas e tudo isso mais. E quando tu sai dessa ideia que tu tá vendo da série, é uma série semanal, cada vez é uma aventura diferente, conhecendo uma nova cultura, fazendo uma discussão diferente, nesse futuro utópico onde a humanidade finalmente alcançou um nível mais alto de humanidade, não. De humanidade. Se tornou humanitária, né? Expandiu esse conhecimento para toda a galáxia. E aí tu vai ver Picard e tu pensa assim, Picard é um pouco depois disso, é o melhor capitão, na minha opinião. Eu acho ele mais interessante que o Kirk, mas ele é um cara muito centrado, ele é justo, ele é diplomático. Extremamente justo, e ele segue as regras sempre ao fio sempre certinho. Ele sempre foi um cara muito correto, sempre tomou as decisões. Ele segue as regras, mas se as regras são meio dúbias, se elas entram em conflito entre elas, ele vai sempre ele sempre tem ele é um bastião moral de The Next Generation. Uhum. Então, partindo desse princípio, tu pensa assim, bom, o que eles vão fazer com o Picard no futuro? E eles pegaram e simplesmente destroçaram tudo aquilo que tinha em The Next Generation, e eles fizeram algo completamente é a Discoverization de The Next Generation. Eu quero tentar achar a palavra abominável. Abominável é a palavra que eu acho. É bastante abominável. E vazio. É vazio, Primeiramente, é vazio. Que nem Discovery é vazio. Discovery tenta ser profundo por ser profundo. Porque o que eles querem é encher linguiça até a próxima grande cena de CGI, de naves atirando umas nas outras. Que os efeitos são ótimos. E de guerra Klingon, que tem uma maquiagem maravilhosa também. Que é uma coisa que a gente não pode falar de Discovery, é que eles não têm efeitos muito bons, maquiagem muito boa. Uhum. Eles só têm um protagonista horrível e histórias, sabe? E essa questão de que tem que ter uma história maior por trás de tudo. Principalmente. Sabe? Não podem ser momentos que a gente vê, relances que a gente tem da vida nesse mundo. De pessoas que são obrigadas a viver dentro de uma nave e que elas não se importam porque coisas materiais não importam, sabe? Todas as doenças foram erradicadas, sabe? Elas não têm com o que se preocupar, elas querem descobrir coisas novas pelo espaço. Explorar o universo, novas formas de energia. Lidar com esses conflitos das civilizações que ainda não atingiram esse conhecimento total. Então, o Picard, ele é um futuro extremamente sombrio, é uma história extremamente desesperadora, é uma série que aposta muito mais no choque visual, porque tem cenas extremamente perturbadoras, não que não tenha no The Next Generation, mas era tudo dentro de um contexto. Aqui é só pra mostrar que o futuro que a gente viu tão brilhante em The Next Generation é só
só durou algum tempo e depois eles logo descambaram pra selvageria, descambaram pro preconceito. É só violência e é escolhas erradas e que não fazem sentido com a premissa desse futuro em que eles vivem. Primeiramente, a escolha deles de não salvar os Romulanos da extinção não faz sentido nenhum. Por mais que eles sejam rivais da Frota Estelar, eles nunca iam deixar toda uma civilização na mão quando pedissem ajuda. A gente viu a equipe do Picard ajudando outras civilizações na mesma posição, a arriscar a própria vida para salvar eles, para salvar mundos que estavam prestes a explodir, para relocar populações que estavam prestes a ser extintas, sabe? Então, tipo, não parece uma coisa plausível ali dentro. E parece só mais um artifício para explicar por que o Picard não tá mais na Frota Estelar, porque os Romulanos odeiam os humanos, como se eles precisassem de mais motivo, porque eles sempre bateram de frente. Sempre foram combativos, eles nunca fecharam com a Frota Estelar. E a gente já viu no primeiro Star Trek do J.J. Abrams, o principal vilão era um Romulano. Então a gente já tinha essa visão eu acho que ele meio que se liga com essa ideia daquele Star Trek, desse universo de Star Trek. Pra quem não sabe a história, nessa nova trama do Picard, se passa, acho que uns quantos anos depois que ele se aposentou. E aí, basicamente, a Frota Estelar falhou em tentar realocar os Romulanos. Quando eles estavam fazendo uma realocação deles pra Marte, os artificiais, tipo Data, robôs igual o Data, acabaram se rebelando, mataram todo mundo lá, e os sintéticos é o nome, foram banidos. E agora uma menina começa a ser perseguida por agentes romulanos. E aí começa a se dar toda essa situação, porque elas vão atrás do Picard, ela vai atrás do Picard, e quando o Picard tenta ajudar ela é destroçada. E aí ele tem que achar a outra irmã dela, que seria... Porque aparentemente é sempre feito em dois. Os sintéticos são sempre criados em duplas. Sim. Então ela tem uma irmã que tá... E ela seria filha do Data. E ela seria filha do Data, porque foi usado um positron do Data pra criar ela. Exato. E eles têm que salvar ela porque ela foi inserida pra parecer humana. Só que esse grupo, dentro de um grupo do Romulanos, porque tem... É um fundamentalista romulano. Tem o Zhat Vash e o Tal Shiar, que são os duas. Uma é a polícia secreta dos Romulanos, e outra dentro disso, ainda mais secreta, que lida com toda essa questão dos sintéticos e dessa ameaça que os sintéticos seriam pra galáxia. E começa que, tipo, demora muito tempo até a coisa começar a emborcar e ele sair em viagem. Quando ele sai, os personagens que fazem parte dessa trupe dele não são personagens muito interessantes. Não. Ele apela demais pra wink-wink, aquelas piscadinhas assim pra audiência. Com alguns clichês da série original, com alguns personagens da série original. Cameos desnecessários. E essa coisa, assim, de focar demais em querer fazer uma série de ação, transformar Star Trek em Star Wars. Que não é a mesma coisa, são coisas bem diferentes. Tu tem que apreciar cada coisa pelo que ela realmente é. Eu particularmente gostei muito dos filmes do primeiro filme do Star Trek do J.J. Abrams. Eu acho que foi o que me cativou pra esse universo. Mas vendo a série, a gente vê que não é isso que Star Trek trata. E nunca foi isso. Então, ver essa série virando essa correria de um lado pro outro, essa pancadaria de um lado pro outro, e a luta pra salvar a humanidade, porque tem uma força de fora que quer destruir tudo, etc, etc. A desmoralização da Federação. É Marvel. Tem uma força externa que quer destruir tudo, e aí os heróis têm que dar um jeito de impedir que essa força chegue e destrua a humanidade. Que é, no caso, os sintéticos. Pode acontecer isso. Aconteceu ao longo de Star Trek. Se pegar os episódios dos Borg, são pequenos arcos dentro de toda a série. Não dá 20 episódios. Se tu somar todos eles. E eles são uma ameaça que quando eles têm aquele ataque, mas eles conseguem ser contidos rapidamente. Então, assim, eles não oferecem realmente uma coisa assim, nossa, todo mundo tem que se unir pra destruir eles. Isso acontece nos filmes depois, tem algumas outras batalhas que isso se intensifica, mas fica resguardado a pequenos nichos. Dentro da história original não precisa disso, porque a história era justamente sobre descobrir e fazer uma própria análise da cultura da Terra em relação a outras culturas, e como a gente tem... Muitas vezes a gente não consegue ter um respeito ou um entendimento sobre como é que uma cultura visualiza algo que pra nós talvez seja ruim, mas talvez pra eles não seja uma coisa ruim.
né? Eles já fizeram isso com suicídio, eles fizeram isso com a questão de gênero, eles elaboraram trocentas vezes em ótimos episódios, muito antes de discussão de gênero ser uma coisa da pauta da mídia. A questão de o que é vida. O que é vida, eles trataram várias vezes. E eu acho que o principal aspecto em que Picard tropeça é nos personagens, justamente. Sim. Primeiro, na total descaracterização do Picard. Uhum. Aquele Picard que mostra ali não é o Picard de The Next Generation. Só é o mesmo ator. Ele não toma atitudes que o Picard de Next Generation tomaria. Uhum. Daí tu pode dizer, passou muito tempo, é uma situação muito... É uma situação diferente. Mas o Picard sempre foi uma pessoa diplomática, uma pessoa que acreditou no poder da palavra, e ver ele a partir pra violência ou pra enganação, sabe? Tipo, totalmente fora de personagem. Então, quando tu chama as pessoas pra dizer, o Picard tá de volta, e aí tu coloca o mesmo ator, mas que não é o mesmo personagem... Descola. Óbvio que a gente não vai gostar, que vai destoar. Aquele ali não é o Picard. E tem uma coisa tão bizarra, porque a abertura dessa série de Picard é tão bonita e é tão... ela é tão suave, tão sutil, tão gostosa. Te dá uma ideia assim de que, nossa, olha, nós vamos ver uma coisa que vai fazer a gente refletir, sabe? Aí eles fazem aquela... Como é que eu posso dizer? Aquele paralelo, aquela metáfora inicialmente com a separação da Inglaterra com o resto da Europa. Como é que é o nome daquilo? Brexit. Eles fazem essa metáfora do Brexit, que é uma metáfora extremamente... Datada. Já ficou datada no momento que a série saiu, já tava datada, porque o coronavírus já tava, tipo, ninguém mais lembrava o que era a droga do Brexit, né? Mas eles forçaram tanto essa metáfora como uma forma de, olha, a gente tá sendo político, a gente tá tratando esses assuntos, mas foi de uma forma tão banal, sabe? Tipo, dá pra ver que, tipo, nós temos que botar algo político aqui. O que tá acontecendo agora? É isso aqui. Vamos falar disso aqui, vai ser foda, vai todo mundo... Mas tudo é banal, tudo é banal. Nós vemos a Raf, e a Raf é pra ser uma alcoólatra, e isso nunca é levado em conta. Nunca é discutido. A gente vê ela indo encontrar o filho dela, e o filho dela odeia ela, porque ela é alcoólatra, e daí no outro episódio ele não aparece mais, e aí... E nunca mais se fala nele. E aí no final ela tá namorando com a 7 out of 10 lá. Com a 7 of 9. Daí o nosso piloto... é traumatizado por causa de uma coisa que aconteceu com o capitão dele, que a gente descobre em um episódio só e nunca mais é levantado. Que nunca tipo, pra mostrar como ele se importa com o Picard também. Sabe? Porque ele é muito... todos eles são muito sofridos. Ninguém teve um passado interessante. E aí a Agnes mata uma pessoa e todos eles sabem que ela matou. Mas, de boa, vamos lá, vamos continuar viajando pela galáxia. Ela se desculpou. Ela tentou se matar, ela se desculpou. Ela ficou com uma... E o interessante, o comparativo é que tu pensa assim, tá, mas por que eles não... Mas o que adianta? Eles iam fazer a mesma história de novo, eles iam de novo contar a mesma história de uma nave voando pelo espaço. Aí tu pensa assim, tá, daí tu olha The Orville do lado, né, que a gente assistiu, maratonou as 2 temporadas muito rapidamente, assim. The Orville capturou a essência de Star Trek, fez uma história completamente nova. Ela copia alguns plots, ela faz alguns plots muito parecidos. Copia muitos plots. Mas ela tem É escancarado que assim, o Seth MacFarlane sentou lá pra Fox e falou, eu vou fazer um Star Trek sem o nome Star Trek. Eu quero minha nova série, eu quero que seja Star Trek. Eu quero ser um capitão de uma nave estelar. Eu acho que, na verdade, eles obrigaram ele a atuar. Mas eu acho que de repente eu acho que não. Eu acho que ele queria. Ser. Ele é produtor de Cosmos, ele é super ligado nisso. E isso é interessante, porque daí o que acontece? The Orville, mesmo ele reciclando algumas ideias, ele tem algumas ideias próprias, e o mais importante, ele tem personagens que são únicos. Aqueles personagens ali não são os personagens de Star Trek. E as discussões também são ótimas. As discussões são ótimas. Aquele episódio do ovo e da troca de sexo foi, tipo, eu pensei, nossa, eu nunca pensei que a Orville ia tão pesada. E ela é pesada. É assim, assunto como esse. Ela é pesada quando ela precisa ser. Ela é triste quando ela tem que ser, mas ela é uma série que mesmo assim ela aposta naquela ideia de futuro utópico. Exatamente. Sabe, eles atingiram, a humanidade chegou naquele ponto onde a gente conseguiu evoluir. Que é uma coisa que tá faltando hoje, porque a gente não tem mais séries otimistas dessa forma. E ganhou uma 3ª temporada sem
se escorar em algo que as pessoas já conheciam. Exatamente. Entende? Porque Picard já foi renovado pra segunda temporada antes de estrear. Por quê? Porque é Star Trek, porque é Picard e porque, sabe? E porque ele é um meme, e porque o Patrick Stewart é conhecido. E porque eles querem ver o Data, e porque eles querem ver o Geordi, e porque apareceu a Diana e o Will nessa temporada, então vai ter outros cameos que as pessoas querem ver. Sim. Tá escorado em fanservice. Completamente. E Orville não. Orville Não. não tem nada disso. Fez sucesso, teve 2 temporadas, vai agora pra terceira. E eles colocam um spin mais comédia nas histórias. E nem é tanto assim, né? Se tu parar pra pensar. E tipo... O drama acaba sendo mais dramático do que comédia às vezes, então... Então, The Orville tá aqui pra ser o contraponto de que séries como essa, como Star Trek Next Generation era, funcionam ainda hoje em dia se forem bem feitas. Claro. As pessoas não querem ver só piu-piu, explode. Mas sabe? isso aí que vem o problema, que é o dedinho do Alex Kurtzman, que é o roteirista dos Star Treks com o J.J. Abrams, que é o roteirista de Transformers, e ele é um cara que ele conhece a série, provavelmente consumiu a série em algum momento, mas ele não é... Ele pode até se dizer um fã, mas ele não quer fazer aquilo, ele quer fazer a história dele. Ele quer fazer o Star Wars dele, então ele acaba refletindo em Star Trek e acaba apelando pra esses pontos, o que já nos fez desistir da segunda temporada de Discovery, que foi meio frustrante, assim, a gente já não gostou tanto do final da primeira, a segunda a gente já tava... não dá. E aí agora a gente foi tentar assistir Picard e foi uma decepção, porque, como eu tava dizendo, tem aquela abertura, tem aquela ideia de que tu vai ter uma série super reflexiva, e aí começa e é uma série banal de 45 minutos de TV aberta americana, onde tem o caso... Não tem o caso de... Não dá pra nem dizer isso, porque né, não tem. Mas tem um plot tão vazio, tão raso, tão sem graça, e com resoluções tão bestas, com resoluções tão simplistas. Poxa, quando tu vê, por exemplo, e tem vários episódios disso, mas tem quando tu vê no Star Trek Next Generation, eles prestes a entrar numa guerra e eles resolvendo com conversa, ou eles tentando resolver utilizando uma tecnologia nova, que daí vai criar um escudo melhor pra eles, e aí de repente tu vê que é piu, 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 e é assim que eles resolvem as coisas. Eles resolvem as coisas na ameaça. É decepcionante, é frustrante e é um completo desperdício de dinheiro e de personagens ali. De dinheiro não, porque eles provavelmente vão fazer uma grana fodida, né? E acho que talvez um dos pontos também que pesou bastante nessa série foi a produção do Patrick Stewart, né? Porque, querendo ou não, o cara é um ótimo ator, não, nada contra, né? Não vou negar. Todo mundo fala que ele é uma pessoa ótima, também não duvido, mas botando o dedinho ali, tu vê que ele... Na produção, tu vê que ele quer meio que, tipo... Vamos beatificar esse personagem aqui. Tu não precisa. Olha como ele conquistou sozinho, com o carisma bem escrito, obviamente, dos roteiristas que escreveram o personagem pra ele. Fizeram ele ser um personagem inesquecível até hoje. Tu não precisa beatificar mais ele. Tu pode deixar ele... Dar pra um bom roteirista escrever isso aí e ele fazer umas histórias legais. Sem contar as coisas que a gente viu do Red Letter, né? A gente tava acompanhando o Red Letter Media, sim, nós acompanhamos todas as reviews, direto. porque o Mike... Eles odeiam muito mais do que nós. O Mike é um aficionado por Star Trek, ele faz referência a Star Trek em todos os vídeos de Red Letter, não importa qual o filme. E daí ele falou várias coisas sobre a amizade do Picard com o Data, que nunca foi tão forte quanto ele deixa entender na série. Na série ele sonha com o Data e com o sacrifício que ele fez, e ele quer recuperar os sintéticos porque o Data era tão ótimo, então todo mundo, sabe? E tipo, o fato de que ele odiava a criança, ele não suportava nem o Crusher, sabe? Que já tinha 14, 15 anos. E daí ele tem essa amizade com esse Romulano, que depois vira um samurai, que entra pra coisa e a gente não sabe nada sobre a história dele, a não ser que o Picard abandonou ele um dia e aí ele nunca esqueceu. E uma coisa que eles destacaram também nessas reviews deles foi que, tipo assim, eles mesmos contrariam o próprio cânone, porque parece que eles não assistiram os episódios das coisas que aconteceram. Só viram os filmes. Só viram os filmes ou só assistiram, assim, ou alguém assistiu e falou pra eles. Então, tipo, não ter coerência entre aquilo que já foi criado e esse universo perde um pouco da graça também, porque a questão é, nós estamos falando principalmente de uma série de ficção científica. Ela tem que ter ela tem uma base muito grande, tu tem que saber daquilo que aconteceu pra tu poder referenciar de uma forma correta, e tu tem que ser no mínimo cientificamente
correto no que tu tá fazendo. Tu pode viajar dentro daquelas projeções, mas tu tem que tentar ser um pouco coerente dentro daquilo que tu tá criando. Orville faz isso. Orville tem uma consultoria incrível, tanto é que tem coisas de Cosmos que tu vê ali em Orville e tu fica, o Seth MacFarlane é foda, mas ele pega e ele cuida desses detalhes e ele faz com que aquelas coisas sejam cientificamente corretas. E Picard não tem nenhuma dessas preocupações. Ela quer agradar, ela quer ser pipocona e ela quer agradar aquela galera que tá entrando pro mundo de Star Trek, conhecendo só essas séries mais novas e que acabam apelando demais pra ação, acabam apelando demais pra aquelas metáforas muito na cara e menos pra aquilo, pra realmente falar, passar uma mensagem interessante. Introspecção. E fazer tu refletir. Picard foi uma grande decepção. Nossa, enorme. Eu não sei nem porque que a gente esperava que ia ser alguma coisa a mais depois de ver Discovery, talvez por causa do Patrick Stewart e do Picard. Fomos ludibriados. E pra gente, por enquanto, é uma das piores séries do ano. Eu tenho certeza que vai entrar na nossa lista do painel de fim de ano, porque não tem más atuações. Eu vou dizer que todos os atores naquela série são bons, menos a Android, eu acho. Eu acho que tecnicamente tudo é muito bom na série. Só que os personagens são mal construídos, são mal desenvolvidos, são criadas respostas idiotas pra sair de conflitos babacas, sabe? Em alguns aspectos é extremamente simplista, em outros aspectos é complexo demais, sabe? Ele não tem esse balanço. E não tem nenhum tipo de discussão relevante e que a gente leva depois de sair do episódio. Depois de sair do episódio, na maioria das vezes eu ficava pensando, nossa, eu perdi mais 45 minutos da minha vida. Como é que esse episódio avançou o plot? O que esse episódio quis dizer? Aquele episódio que começa com todo mundo se suicidando e eu fiquei, caralho, isso é Star Trek? Porque tu fica assim, meu Deus, que excesso de violência gratuita, assim, desnecessário, sabe? É perturbador, assim, o nível que eles chegam, assim, e realmente é. E até a aparição do Hugh, eu fiquei pensando, nossa, talvez na série ele seja mais proeminente depois pra ele... Nossa, ele apareceu aqui, ele é um dos personagens que... Ele cuida dos negócios, daquele negócio do Borg, que nunca foi explicado o suficiente o que estava acontecendo ali, o que eles estavam fazendo, por que eles estavam ali, sabe? Tipo, e daí o Hugh morre, e daí é pra eu ficar triste. Por quê? Eu vi ele, por enquanto em Star Trek Next Generation, eu vi ele 2 vezes. Tá? Sabe? Onde a gente tá. E é pra eu ficar triste que ele morreu, é pra eu acreditar que o Picard ficou triste porque ele morreu, sendo que o Picard não tinha nenhum tipo de emoção com ele. Quem era amigo dele era o Geordi. O Geordi era amigo do Hugh, não o Picard. É que o Picard não tava mais com aquele negócio de PTSD porque ele virou Borg. Mas agora, convenientemente, ele tava. Convenientemente, mostrou ele entrando no cubo Borg e ficando... eu sou o Locutus de Borg. Sabe, tipo... Ele já tinha passado tudo isso. A gente viu ele passando por isso, a gente viu ele lidando com isso. A gente viu ele se livrando disso e a gente viu ele lidando com outros Borgs sem ter esses flashes do que aconteceu com ele. Então, tipo, é fanservice. Porque o Picard que a gente conhece já superou isso. Mas anyway. É isso aí que a gente falou já. Decepcionante. Não foi uma boa série. Ficamos tristes. E é isso. Essa foi a nossa review da primeira temporada de Star Trek Picard. Se veremos a segunda? Provavelmente não. Ela tá disponível na Amazon Prime, se vocês quiserem assistir. E como sempre, não esquece de deixar um joinha no vídeo, de deixar aqui embaixo o que vocês acharam de Star Trek Picard, se inscrever no canal e acionar o sininho para receber nossas notificações, nos seguir nas redes sociais. A gente tem grupo fechado e página no Facebook, e perfis do canal e pessoais no Instagram e no Twitter, e considere ser um dos nossos apoiadores no apoia.se/canal SideQuest. Você pode participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp e nos dar lá umas ideias de quais séries você quer que a gente faça review, tá bom? Até a próxima!